Eu sou a Raquel Patro, do jardineiro.net, e hoje nós vamos conversar nessa live sobre plantas tropicais. Sejam muito bem-vindos. Eu recebi um monte de perguntas sobre plantas tropicais. Mas vocês também podem perguntar, tá? Vocês que estão chegando aí na live, fiquem à vontade, perguntem. Eu ia mostrar algumas plantas tropicais para vocês, mas tá uma chuva aqui em Curitiba. Vocês não têm noção. Eu queria mostrar uma cananga do Japão que eu tenho, que ela floresceu já, né? Porque no início ela vem só as florzinhas e depois vem a folhagem. A folhagem dela é tão linda, gente, é muito tropical, muito bonito mesmo. O estilão dela. Sejam bem-vindos todos. Vamos começar já com o nosso conteúdo, com as nossas perguntas. Então, retomando, o tema de hoje são plantas tropicais. Tá? Eu recebi algumas perguntas que não são sobre plantas tropicais, então eu vou deixar elas mais para o final. Ó, o Marcos, aqui em casa tem a minha própria produção. Se eu não me engano, você é do norte, não é, Marcos? Confirma para mim. Tem a própria produção de plantas tropicais. Ó, primeira pergunta da Lu, tá? Quais as principais plantas tropicais? Na verdade, eu não acredito que tenha as principais plantas tropicais. Quando a gente vai construir um jardim, ou planejar um jardim, e a gente quer que ele tenha um jeito tropical, uma cara tropical, ou às vezes a gente quer que num local tenha uma planta que remeta essa coisa do tropical. E o que é essa coisa do tropical? É aquela coisa de floresta úmida e quente, de praia, né, que lembra praia, uma praia paradisíaca. Então essas informações, digamos assim, são as que vêm à mente da gente quando a gente pensa em um jardim tropical, em plantas tropicais, tá? E geralmente eles são com desenhos informais, orgânicos, né? É importante isso no jardim tropical, ele não é todo dominado pelo homem, né? Ele não é todo formal, ele não tem desenhos geométricos, né, que é o que caracteriza um jardim formal. Então, pensando nisso, tá, a gente tem que lembrar quais são as plantas que nos remetem a essas sensações de jardim tropical. Ah, eu sabia que o Marcos era do norte. Eu só não sabia exatamente da onde. Aí eu separei alguma lista de plantas, mas tentem captar o que essas plantas têm em comum, tá? Que torna elas assim a cara da planta tropical, do jardim tropical. Os gengibres, as helicônias, tá? Bastão do imperador, as alpíneas, as palmeiras, todas as espécies de palmeiras têm essa característica de ser tropical. As ravenalas, as estrelícias, os costos, né, que é aquela cana do brejo, as canas, tá, que a gente chama de biri também, as monsteras, costela de Adão, orelha de elefante, o taro, bananeiras, tá, as musáceas em geral, todas elas se enquadram aqui, as edoárias, as bailarinas, que são da família dos gengibres também, as dracenas, tá, algumas plantas da família dos aspargos também, né, asparagaceae, a gavassi também tem um jeito tropical, a pleomele. O que essas plantas têm em comum? Uma característica delas é que elas têm as folhas amplas, folhas largas, tá? As plantas tropicais, elas têm essa característica, tá? De uma folha bem grande, uma folha bem larga, que é uma folha que transpira muito, que tem um verde bem vibrante, tá? Geralmente as flores das plantas tropicais têm um colorido bem vivo, tons quentes, né, nesses coloridos, vermelho, amarelo, laranja, tá? Muitas vezes. Pode ser cor de rosa também. Mas tem essa característica da folha bem larga, da folha bem grande, tá? E se você trouxer essa característica para o seu jardim, você está trazendo essa tropicalidade, essa sensação de jardim tropical, tá? Eu dei esses exemplos de plantas mais arbustivas, mas logicamente as plantas que a gente tem em casa, gente, que a gente cultiva dentro de casa, a maioria delas são plantas tropicais, antúrios, peperômias, a própria costela de Adão que eu falei antes, tá? A maior parte das plantas que a gente cultiva dentro de casa são plantas tropicais também, tá? Ó, o brinco é inspiração para a aula de hoje,
que é sobre plantas tropicais. Então, essa é a característica principal dessas plantas. Então, a gente tem que procurar, quando quer trazer essa sensação para o jardim ou para algum espaço do jardim, é pensar que a planta tem que ter essa característica. Muitas vezes a planta nem é de um clima quente, de um clima úmido, mas ela tem essa característica, é como se fosse um atalho, como se fosse como é que eu vou dizer assim? Tá me fugindo a palavra agora. Mas às vezes você consegue a sensação do jardim tropical, mesmo que a planta venha de um local frio, porque ela tem essa característica. O visual dela é de planta tropical, tá? Não necessariamente ela é tropical. Tem algumas palmeiras que são de frio e elas trazem essa característica tropical. E às vezes a gente consegue criar um jardim tropical mesmo num local sujeito a geadas, a frio intenso, só usando essas diquinhas assim de plantas que têm essa característica tropical. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Da Paulinha essa pergunta. A poda da cana paniculata, que eu acredito que se aplique às outras canas também, os biris, tá? Que eu tô falando aqui. Depois que todas as flores já floresceram, deve ser no substrato? Então, Paulinha, a poda da cana é o seguinte, a cana é uma planta que ela é como se fosse uma planta bulbosa, né? Ela tem um rizoma subterrâneo e aí ela vem toda aquela folhagem exuberante, floresce. E aí quando que a gente poda ela? A gente poda ela durante todo o ciclo de florescimento dela, eliminando as flores velhas, tá? A gente não deixa ela sementar, que quando ela semeia, ela vai fechar o ciclo dela mais rápido, ela para de produzir novas flores, tá? E isso rouba a energia da planta. Então a gente está sempre tirando as flores velhas. E depois que ela florescer, a gente espera a folhagem dela amarelar e secar, tá? Para depois podar a planta. Por que a gente tem que esperar? Porque a planta ela guarda energia naquele rizoma subterrâneo. E para ela guardar, a folha precisa amarelar e secar naturalmente. Se você podar antes, você está tirando uma fonte de energia que para a planta é importante. Então, depois que ela amarelar e secar, aí você vai lá e poda um palmo acima do substrato, tá? Não precisa ser rente ao substrato. Poda um palmo e já está suficiente para você eliminar aquela folhagem velha da planta e ela rebrotar com vigor depois na primavera de novo. Tá bom? Essa pergunta eu fiquei com um pouco de dúvida, tá? Da Luana. Luana Assis. Por que a Heliconia birrai fica com a flor amarelada e não se forma completamente? Tá? A Heliconia birrai, ela tem uma variedade de flores amarelas, tá? Eu não sei se é isso que está gerando a confusão, tá, Luana? Mas é possível que seja. A flor da Yellow Dancer, que é a cultivar, que é amarela, ela é amarela mesmo, a flor é toda amarela. Então, pode ser que seja isso. Outra questão é que você falou que a flor não se forma completamente. Às vezes a planta é novinha, tá? E aí as helicônias, elas vão emitindo brácteas e das brácteas elas vão florescendo. Quando a planta é nova, floresceu pouco, né? Ou nunca floresceu, geralmente essas flores elas não formam aquela escada muito comprida, é uma escada mais curta, 2, 3 brácteas e dali saem as flores. Quando a planta já é mais madura, ela forma umas espigas mais altas, tá? Com mais brácteas e mais vistosas, mais bonitas. Então pode ser que seja essa a questão da Heliconia birrai da Luana, tá? Mas Luana, se você puder me mandar por direct a foto da sua flor, da sua Heliconia, acho que vai ficar bem mais fácil para eu entender qual é o problema que você está passando aí com a sua planta, tá bom? Vamos lá para a próxima. Pergunta da Janete. Como combater cochonilhas? Apesar de que a gente está falando de plantas tropicais, elas também, muitas espécies, são acometidas por cochonilhas, tá?
Janete, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está combatendo cochonilhas é por que a nossa planta ficou doente, tá? A planta ter uma, duas cochonilhas, poucas cochonilhas, né, dependendo do tamanho da planta, não é um problema, tá? O problema é quando essas cochonilhas se espalham e a nossa planta fica totalmente infestada. A gente tem que pensar por que ela ficou suscetível, né? Por que tem tantas cochonilhas e ela não está conseguindo se defender? Talvez ela esteja no lugar errado, talvez a fertilização não esteja boa, não esteja de mais ou de menos. A rega pode ser que está de mais ou de menos, tá? Então, tentar entender qual a causa da nossa planta ter ficado tão suscetível. Segundo lugar, a gente não deixa, só porque a causa é outra, tá? A gente não pode deixar a planta à mercê das cochonilhas. Então, a gente precisa descobrir que tipo de cochonilha é essa, tá? Existem dois principais tipos de cochonilhas, as que têm carapaça, tá? E as que não têm carapaça. As que não têm carapaça, a gente combate com qualquer tipo de inseticida natural ou químico, tá? Não, independente da sua preferência. Ela é uma cochonilha fácil de combater, porque ela não tem carapaça, tá? O que é a carapaça das cochonilhas que têm carapaça? Ela é uma camada de cera. Imagina que a cochonilha é um insetinho. E esse insetinho fica sugando o tempo todo a folha da planta ou caule, tá? E ela produz uma carapaça de cera que protege esse inseto. Aí você vai lá, aplica um inseticida, e o inseticida muitas vezes ele é solúvel em água ou em outro tipo de produto que não penetra essa carapaça, tá? E aí a cochonilha muitas vezes não morre, tá? Ela continua se multiplicando, o veneno não chega nela, natural ou não, pode ser o veneno que for. Muitas vezes não chega na cochonilha porque ela tem essa carapaça protegendo ela. E aí como que a gente faz? Né? O que dá para fazer? Não tem solução isso daí? Tem solução, tá? A gente faz uma emulsão com óleo mineral, tá? Óleo mineral e sabão, muitas vezes. Eu vou passar a receitinha para vocês aqui depois da live, tá? Bem certinho, senão vai ficar meio solto. Mas é importante a gente entender o princípio. O óleo mineral e o sabão, eles vão fechar, digamos assim, essa carapaça. Essa carapaça tem poros que permitem que a nossa cochonilha respire, né? Então, se você cobre ela com esse óleo mineral, você entope a carapaça dela e ela morre asfixiada. E aí o veneno também tem a possibilidade de agir nessa cochonilha, chegar nela, tá? Porque aí vai ser duas coisas agindo, né? Tanto o veneno quanto a asfixia, tá? É uma sinergia, digamos assim. E às vezes só a asfixia é o suficiente para matar essa cochonilha de carapaça, tá? Importante saber disso, porque senão a gente fica tentando e colocando um monte de veneno em cima da planta e na verdade não é isso que vai funcionar. Então é importante a gente conhecer bem o que a gente está lutando contra para que dê certo, né, a nossa estratégia, a estratégia que a gente escolher. Depois eu passo direitinho para vocês. Esse vídeo ele fica 24 horas aqui no Instagram, tá? E depois eu coloco ele no IGTV, coloco ele no YouTube para quem não conseguiu assistir. Ó, eu uso óleo de ninho com forte óleo. Ele é bom para todo tipo de cochonilha. Eu não sei como que você usa, Felipe. Acredito que é uma boa combinação, mas é interessante saber como que você usa, tá bom? Como que você dilui, como que você aplica, tá? A cochonilha, às vezes, ela fica escondidinha, é difícil de pegar, difícil de chegar nela. Se é uma planta pequena, tá, que não tem muita folhagem, nem vale a pena usar essas alternativas. Um cotonetezinho com álcool isopropílico, que você vai lá e remove ela mais mecanicamente, digamos assim, vai funcionar super bem e você não precisa usar nenhum tipo de mistura louca ou veneno, tá bom? Para borboletas, uso o quê? Então, Esmeralda, borboleta não faz mal para a planta, o que faz mal é a lagarta. Então, para borboleta você não usa nada, ela está lá polinizando, ela está lá sugando o néctar das flores, tá bom? As lagartas também vai depender do tamanho da planta. A lagarta, geralmente, eu recomendo que as pessoas catem as lagartas, porque elas são grandes, tá?
E não são muitas, elas são poucas, a não ser que seja uma infestação gigante que precise daí aplicar o veneno, mas é muito difícil. Geralmente, você fazendo uma boa catação lá, que você fique 1 hora em cima da planta, e só o fato de você não precisar usar veneno já é muito bom. Você colocar elas todas num vidrinho e tal e matar, vale mais a pena. Você não está poluindo o meio ambiente e está fazendo a catação das lagartas. Mas contra as borboletas não faça nada. A gente nunca aplica veneno em flor, tá? Abelha vai em flor, borboleta vai em flor. A gente não aplica para não matar as abelhas, tá, gente? Mesmo que você não goste das borboletas, né? Mas isso acontece. A gente não aplica veneno em flor porque a gente mata tanto as borboletas quanto outros polinizadores. Então não é uma boa ideia nunca aplicar veneno em cima de flor. Vamos lá. A pergunta da Ana eu não entendi muito bem, eu acho que ficou curto o espaço da caixinha, mas eu vou tentar entender aqui a sua pergunta. A Ana perguntou o seguinte: eu moro num lugar onde tem muitas plantas tropicais. Não precisa plantar, não precisa regar e elas aguentam ficar muitos dias no vaso, tá? Qual que é a mágica, né? Eu acredito que você deve morar num local que seja quente e úmido, tá? Que é o local favorito das plantas tropicais, que tenha bastante umidade. Não é que chove muito, mas que tem bastante umidade no ar, tá? Você deve morar perto de algum mato, de alguma floresta, que fica bem interessante para esse tipo de planta crescer. E calor, tá? A planta tropical, ela gosta muito de calor, né? De temperaturas equatoriais, tá? Subtropicais também. Mas gosta bastante de calor e cresce mais rápido no calor e floresce mais no calor. Tá? As flores, geralmente, das plantas tropicais, elas não duram muito. O que dura muito, né, é a inflorescência que tem brácteas, tá? Muitas plantas tropicais, tá? Uma boa parte delas, as brácteas, tá? Que são aquelas... não é uma pétala modificada, ela é uma folha modificada. Eu vou mostrar aqui para vocês o antúrio, para vocês terem uma ideia do que é uma bráctea. Só um pouquinho. Pronto, voltei. Olha cá. Eu fiz uma aula sobre antúrio esses dias. E aí eu expliquei para o pessoal que isso daqui não é da flor, não é flor da planta, tá? A flor é microscópica e fica nesse bastãozinho aqui. Então, muitas plantas tropicais têm essa característica de ter brácteas, tá? Isso aqui é uma bráctea, é uma folha modificada, tá? Que tem a intenção de atrair os polinizadores. Da mesma forma que quando uma flor é chamativa, que tem pétalas bonitas e tal, a intenção dela é atrair o polinizador, tá? É avisar para ele, olha, tô aqui tem néctar, aqui tem pólen, pode vir chegar aqui e se alimentar, porque você vai me ajudar e a gente vai ser os dois felizes, né? Mas então, isso daqui é uma bráctea. Então, muitas plantas tropicais, elas têm brácteas coloridas e as brácteas, elas tendem a durar muito, muito, muito mesmo. Então, quando a gente diz que a flor da helicônia ou da estrelitza dura muito, não é que a flor dura muito, tá? É a bráctea da inflorescência que dura muito, tá? A florzinha às vezes abre num dia e fecha no mesmo dia e pronto, foi rápido, né? Mas a bráctea dura muito. Às vezes a planta já floresceu há um tempão e aquela inflorescência com as brácteas estão ali produzindo os frutos e aquilo é tão bonito e dura tanto tempo que a gente usa nos arranjos e tem uma incrível durabilidade. Tá? Vamos continuar então. Saldanha perguntou o seguinte: quais as plantas tropicais são próprias para renques? Renque, tá? Para quem não sabe, isso é um linguajar que eu vejo muito pessoal de Portugal conversando. Renque, ele é como se fosse uma cerca viva, tá? É para você separar áreas no jardim, para você delimitar espaços. Então é uma linha, tá? Com plantas enfileiradas. Para a gente usar essas plantas tropicais para formar renques,
a gente tem que escolher plantas tropicais que sejam entolceradas. E dessa lista que eu comentei aqui com vocês, são várias que são entolceradas, tá, gente? Os gengibres, as helicônias, o próprio bastão do imperador, as alpíneas, algumas palmeiras, como a palmeira rafis, são palmeiras entolceradas. As estrelíticas também, o costus, as canas que a gente comentou agora há pouco, os biris também são entolcerados. Tá? Então tem dracenas, a gente pode cultivar também para fazer renques, tá? Mas uma coisa importante quando a gente está pensando em fazer um renque com plantas tropicais é não pensar, não imaginar que esse renque vai ser formal, tá? Que ele vai ser todo retinho, todo bonitinho, aquela linha quadrada. Quando a gente pensa em planta tropical, a planta tropical ela não é assim, ela tem um jeitão todo assim, livre, tá? O jeito dela é assim, ela é informal por natureza. Se você vai lá e poda ela e imprime um formato artificial nela, ela não gosta, ela não fica bonita, ela não está sendo valorizada dessa forma. Então, se você vai fazer um renque, tá? Você tem que pensar que ele vai ficar solto, que ele vai ser informal. Mas ele pode perfeitamente cumprir a tarefa de separar espaços no jardim, de delimitar áreas e vai funcionar super bem, vai ficar muito bonito mesmo, tá? Principalmente se for florido. Vamos lá. Xanadu, tá? Xanadu é de sol ou é de meia sombra? É a pergunta da Fernanda. Então, o Xanadu ele é uma cultivar de filodendro, tá? Que está se usando bastante para fazer maciços, para colocar em jardim vertical, tá? Ele é um filodendro que ele tolera o sol pleno, ele vai bem no sol pleno. Então, eu não gosto de dizer que ele é de sol, tá? Porque ele vai muito melhor na meia sombra, tá? Mas ele tolera, tá? Ele resiste ao sol. Se você cultivar ele no sol, num lugar que não seja muito seco, muito tórrido e que ele tenha uma boa irrigação, ele vai bem no sol, tá? Mas eu diria que ele é uma planta de sol pleno e meia sombra, tá? Ele prefere a meia sombra. Se você colocar o sol da manhã e tal, ele fica mais bonito, ao meu ver, se ele receber meia sombra ao invés de sol pleno, tá bom? Ó, pergunta do André. Essa pergunta do André me remeteu a uma memória antiga que eu vou contar aqui para vocês. Na minha zona, tá? Ele não falou qual que é a cidade dele, até André, se você estiver aí, me fala qual que é essa cidade que vai ajudar bastante. Na minha zona vai até menos 2 graus Celsius. Será que dá para ter ravenala sem ter muitos estragos? Tá? A ravenala, gente, para quem não sabe, é aquela árvore do viajante, tá? Ela é da família das estrelíticas, tá? E ela parece uma palmeira, só que na verdade ela não é uma palmeira, ela é uma espécie de estrelícia. E ela fica num plano, tá? Ela é uma planta que ela não fica uma touceira uniforme, né? Com simetria bilateral, radial, desculpa. Ela fica como se fosse um plano, um leque. Ela é muito bonita. A árvore do viajante, para quem não conhece, depois daí uma pesquisada aí no Google que vocês vão adorar essa planta. E a ravenala, eu já vi muito dela lá no Rio Grande do Sul, quando eu morava lá, tá? Em áreas que fazia menos 2 graus. Inclusive, eu lembro que quando eu era criança eu ia muito no Parque de Exposições Esteio, tá? Para ir na Expo Inter, que era uma feira agropecuária que tem lá. Todo ano tem lá, é a maior feira que tem. Eu acho até que é uma das maiores da América Latina. E lá tem uma ravenala maravilhosa, lindíssima, gigantesca. Tá? Então, lá, tranquilamente faz menos 2 graus e ela tá lá linda, viva, maravilhosa. Só que tem um porém, gente. A maior parte das plantas tropicais, essas que eu citei para vocês, elas são sensíveis a geadas. Tá? Então, o perigo maior não é nem os menos 2 graus, é a geada. A geada acaba queimando as folhas das plantas tropicais. Muitas conseguem se recuperar dessas queimaduras de geada, tá? Enquanto tantas outras não conseguem se recuperar, tá? Depende do tamanho da planta, da extensão em que ela foi injuriada pela geada, tá? Depende do quanto ela foi queimada, ela pode se recuperar ou pode não se recuperar. O que a gente pode fazer? A gente pode proteger a planta da geada. Existem algumas estratégias, inclusive eu tenho um artigo lá no site, no jardineiro.net,
em que eu falo de diversas estratégias para proteger as plantas das geadas. Então, vale dar espiadinha por lá. Eu posso colocar o link depois também aqui na live, tá bom? Mas eu não abandonaria a ideia, tá? Eu tentaria cultivar sim. Vai que pode dar certo, tem grandes chances de dar certo, porque eu já vi vários espécimes de Ravenala em locais frios, tá? Eu só não garanto para você. Plantaria ela na primavera, tá? Se você tiver a oportunidade de plantar ela na primavera, depois que já passou a última geada, porque daí ela tem todo o ano para se adaptar bem, tá? Ao local, à temperatura, enraizar bem, para que quando chegar a geada ela esteja mais fortinha, tá? E resista melhor a esse frio. Mas tem algumas espécies, gente, tem várias espécies, na verdade, que não toleram esse tipo de frio, tá? Uma planta, por exemplo, ela é tropical, mas ela não tem esse jeitão tropical, tá? Mas que é fato, tá? É o sansão do campo. Tem muita gente que quer plantar sansão do campo lá no Rio Grande do Sul em fazendas, para dividir, fazer a divisa da fazenda. E é uma planta que na primeira geada ela seca inteirinha e ela não rebrota. Então tem muitas plantas que são assim, tá? A gente tem que prestar atenção, vale a tentativa, tá? Eu não posso dizer assim, Raquel, nunca plante, nunca faça, porque daí daqui a pouco aparece alguém que fez, não, mas aqui na minha casa deu certo. E aí como é que eu fico, né? Então, já aconteceu outras vezes, por isso que eu tô falando isso. Existe essa coisa de... A planta não gosta muito de frio, tá? Mas, se você quiser testar, é por sua livre e espontânea vontade. O tema é plantas tropicais. Vamos lá. A minha alpínia não floresce. Qual adubo eu devo usar? Pergunta da Eliane Martins, tá? E eu vou juntar com a pergunta... Deixa eu ver uma coisa. Alguém perguntou da helicônia também, ó. Quero fazer a minha helicônia rostrato do vaso desenvolver melhor, que é a pergunta do Daniel Souza. Gente, é o seguinte, plantas tropicais, tá? Via de regra, elas amam um solo, um substrato que tenha muita matéria orgânica, tá? É mais difícil cultivar elas num solo pobre, elas gostam de muita matéria orgânica. Então, às vezes, ela não está desenvolvendo por essa razão, tá? Imagine que essas plantas, elas vêm de floresta. E na floresta, no chão da floresta, a característica é aquela serrapilheira, tá? Que é aquele monte de folhinha de árvore que caiu, galinho que caiu, que forma um colchão, tá? Que entra em decomposição. E aquele é um substrato ideal para cultivar plantas tropicais, tá? Eu não estou dizendo que vocês têm que ir lá pegar esse material, estou dizendo que a gente tem que imitar esse material na casa da gente, tá? Tentar procurar imitar esse material. E como que a gente faz isso? A gente planta essas espécies em composto orgânico, pode colocar terra sim, mas tem que ter bastante composto orgânico, aquele composto da compostagem, tá? Que vai dar um solo bem fofinho, bem arejado, estruturado e rico em matéria orgânica, tá? Que é o fator primordial para o sucesso desse tipo de planta. E muitas vezes cultivando uma planta de grande porte, que nem a Heliconia rostrata em vaso, dependendo do tamanho do vaso, não comporta, tá, o crescimento dessa planta. Você precisa colocar ela num vaso maior ou botar ela direto no chão, porque é uma planta, apesar de arbustiva, ela é uma planta de grande porte, ela é bem grande, ela precisa de espaço para a touceira crescer, ela pegar bastante energia, né? Ficar com o rizoma com bastante energia, para que então floresça bem, tá? Às vezes a planta está sendo limitada por um vaso, não consegue crescer muito, e aí ela não floresce muito, não fica bonita, fica sempre meio raquítica, né? Meio anã naquele vaso. Então, para a planta tropical isso é bem importante, tá? Principalmente essas maiores, helicônias, gengibres e tal, precisam de bastante espaço e muita matéria orgânica. Elas gostam também de calor, como eu falei antes, e luz, tá? Muita gente tem a ilusão, tá? Porque a folhagem tá sempre bonita, que a planta pode ficar num ambiente com pouca luz, tá? A folha fica linda, maravilhosa, e a planta nunca floresce e você não entende por quê. Então, muitas vezes é por isso, tá? Tá faltando luz para a planta ter um estímulo de florescer, tá? É importante para plantas tropicais. Muitas delas vegetam em locais mais escuros, mas elas não florescem,
tá? Então precisa de mais luz para florescer. Vamos lá. Pergunta da Ana Thielen. Como fazer mudas, tá? Se possível, ela falou, de dracena vermelha. A dracena vermelha, ela na verdade ela não é uma dracena. Olha que interessante. Ela é Cordyline terminalis ou Cordyline fruticosa, né? O nome científico dela. E ela não é da família das dracenas, se eu não me engano, é da família dos aspargos, tá? Como que faz muda dessa planta? Tá? Infelizmente, só tem duas formas de fazer muda desse tipo de planta. É você fazer estaquia do ramo ou então sementes. Por sementes é mais difícil, ela demora acho que uns 3 meses mais ou menos para germinar, tá? É mais complicadinho por semente. Então, como que geralmente as pessoas fazem? Você tem que cortar a sua dracena, tá? O ramo principal dela, e aí você divide em segmentos de uns 7 centímetros, mais ou menos, cada segmento, né? E você replanta esses segmentos na terra. Então, é preciso sacrificar uma planta que já está bonita para fazer estacas dessa espécie, tá, gente? Importantíssimo. Não tem outro jeito, não dá para fazer de folha. Seria muito bom se desse para fazer de folha, né? Porque às vezes ela cresce o galinho lá e você tem que sacrificar aquele galho principal para conseguir fazer as mudas. Não vai nascer mudas novas por baixo, não dá para fazer de folha e com a semente é meio complicado, é mais difícil. Tá? Então, principalmente por estacas. Então você vai cortar na base do galho principal, né? Do tronco principal da planta. E você vai cortar segmentos de 7 centímetros e botar para enraizar em substrato, que manter esse substrato úmido o tempo todo. Você pode ensacar ele ou usar uma estufa, tá? Que vai acelerar o enraizamento e o pegamento dessas mudas. E aí você vai ter novas mudinhas de cordyline. Ela pega fácil, tá? Não é difícil de multiplicar, não. Só essa dor no coração de ter que sacrificar a planta grande para poder fazer novas mudas. Vamos lá. Como ter plantas tropicais com esse frio e umidade do Rio Grande do Sul? A pergunta da Cecília. Cecília, tem muitas plantas tropicais que vão super bem aí no Rio Grande do Sul, tá? Não é uma coisa difícil, tá? As plantas que são sensíveis a geadas, muitas vezes a gente pode cultivar elas em locais mais protegidos. Às vezes ela não precisa ser cultivada num ambiente interno, mas às vezes só de ter umas árvores na volta que sombreiem um pouco, e isso já evita, por exemplo, a geada de se formar na sua planta tropical, já vai proteger ela, já dá para ter um monte de helicônias, estrelítica, vai super bem aí, tá? Não é uma coisa complicada. E tem palmeiras próprias para o frio, tá? Algumas palmeiras não vão se adaptar, mas tem outras que são próprias para frio, que pode inclusive nevar em cima da palmeira que ela não morre. Eu separei alguns nomes aqui, mas se você se interessar mais por esse assunto, eu tenho uma live só sobre palmeiras em que eu respondo as principais espécies de palmeiras para a gente cultivar em clima frio, tá? Mas algumas eu coloquei aqui que são as mais comuns, que é o Trachycarpus, a Washingtonia, a Bismarckia, tá? Que é a palmeira azul, a Livstonia, que é a australiana, e a palmeira Rhapis, tá? Mas tem outras. Então, se você curtiu essa ideia, pode pesquisar lá na live sobre palmeiras, que vai ter lá um dossiê completo sobre esse assunto. Ó, eu cortei uma dracena muito alta em partes e já nasceu, está linda, né? Funciona super bem, vovó Liloca. Só que a gente fica com aquela dorzinha de ter que cortar a planta. Às vezes a planta tá linda e você tem que cortar ela para fazer novas mudas. Mas é desse jeito mesmo, não tem atalho. Nessa questão aí não tem atalho. Envia para mim a foto. Jardigues, né? Me manda um direct, que daí eu vou saber quem é você e eu mando o link não só com a foto, mas com as informações, a ficha técnica bem certinha da planta que eu tenho ali no site jardineiro.net, tá bom? Gente, as perguntas terminaram. Na verdade, eu tinha mais 2 perguntas da Camila, mas as perguntas da Camila, eu achei assim que
O problema não é que elas são técnicas, elas são perguntas mercadológicas, tá? Eu até vou falar aqui para vocês. Como aumentar a durabilidade e o principal gargalo desse nicho de mercado de plantas tropicais, que eu acredito que seja como flor de corte que ela está pensando, tá? E a outra pergunta foi... Como que ela falou? Qual o custo e a necessidade inicial para quem quer adentrar no mercado de produção? Camila, eu não tenho uma resposta para isso, porque eu não sou viverista de plantas tropicais, tá? Mas eu acredito que você deva procurar justamente isso. Alguém que já trabalhe com isso, para você bater um papo, para ver como é que está a questão do mercado. Procure um viverista ou mais de um viverista, tá? Tem muita gente trabalhando com isso. Eu acredito que seja um mercado que está em expansão, as plantas tropicais estão cada vez mais sendo valorizadas. Acredito que deva valer a pena cultivar esse tipo de planta. Tá? As plantas tropicais, tá? Da mesma forma que as frutas tropicais, elas têm uma dificuldade de armazenamento, de transporte, de durabilidade, porque são plantas de calor, tá? E elas não podem ser refrigeradas da mesma forma que as plantas que vêm de clima temperado, tá? Se você refrigera elas queimam. Só para você ter uma ideia, se você pegar uma banana e colocar ela na geladeira, como que ela fica? Ela não fica bonita, não adianta você tentar conservar a banana na geladeira. E a mesma coisa acontece com muitas plantas tropicais, tá? Você não consegue refrigerar elas. Então, não é essa a forma, digamos assim... A gente tem que tentar descobrir novas formas de conservar essas plantas ou até mesmo trabalhar no desenvolvimento de novas cultivares que tenham maior durabilidade, tá? É interessante a gente pensar nisso, conversar sobre isso. Mas, se eu fosse você, eu procuraria viveristas da área e talvez conversar com um engenheiro agrônomo que trabalhe nesse tipo de cultivo, que ele vai poder te orientar bem melhor do que eu. Tem uma dipladênia trepadeira grande que está com ferrugem. O que posso usar para curar? A ferrugem é um fungo, tá? A vovó Liloca. Então você pode utilizar um antifúngico, tá? Um produto para combater fungos na sua planta, tá? Outra questão que você tem que ver é por que ela ficou com ferrugem. Muitas vezes as doenças fúngicas, elas vêm de muita umidade, tá? Às vezes está chovendo muito e não está dando tempo da planta secar. Se você tiver alguma forma de manter ela mais sequinha por mais tempo, talvez você consiga prevenir e até já ajudar a tratar a ferrugem na sua dipladênia. Não sabia disso que você falou. Jorge, isso é bem interessante. Se você colocar uma maçã, que é uma planta de clima temperado, uma fruta de clima temperado na geladeira, ela se conserva um tempão, pêssego também, várias frutas. Mas plantas tropicais, elas não se conservam da mesma forma na geladeira. Muitas delas queimam mesmo, porque ela não é uma planta adaptada ao frio. Então a banana é um exemplo clássico, tá? Mas outras frutas também. Lógico que depois de muitos anos cultivando e selecionando plantas que se adaptem melhor a essas condições de armazenamento, a vida muda, né? Mas, por exemplo, até hoje tem muitas espécies de plantas tropicais que a gente não consegue conservar, que elas não têm tempo de prateleira, não dá nem para colocar na geladeira, que não funciona, tipo a jabuticaba, por exemplo. Ela é uma planta que você colheu, tem que comer. Se você deixar ela fora da geladeira, ela acaba estragando muito rápido. Gente, mais alguma dúvida? Não sei se eu deixei alguma. Tenho a sensação que eu deixei alguma dúvida pipocando aí no ar. Não respondi. Vamos ver. Tropicais. Qual o melhor produto para Manuel e Cecília? Gente, eu quero aproveitar esse espaço aqui da live, contar para vocês que na semana que vem, tá? Eu vou fazer mais uma edição da Semana da Jardinagem. Então, se você ainda não participou das outras vezes, ou mesmo que você já tenha participado, eu gostaria de deixar o convite para você participar, tá? Vai ser 3 aulas, tá? Segunda, quarta e sexta. Elas vão ficar, uma vai entrar na segunda, outra entra na quarta e outra entra na sexta. E elas vão ficar a semana toda para quem quiser assistir, tá?
e mudar mesmo a forma como você vê a jardinagem, como você cultiva as suas plantas, tá? Eu tô preparando ela com muito carinho, tá muito bacana mesmo. E eu gostaria de deixar o convite para quem assiste aqui as minhas lives, para comparecer na Semana da Jardinagem. Depois aqui da live eu vou deixar uma foto aqui no Stories com arrasta para cima para você acessar a página de cadastro, tá? Essas aulas elas não vão ser lives, elas não vão ser aqui, elas estão sendo feitas gravadas, bem bonitinho, e só vai poder acessar quem se cadastrar. Quem não se cadastrar não vai acessar, tá? Porque vai tudo pro seu e-mail.